Olá pessoal, tudo bem? Você que tem acompanhado aqui o nosso canal sabe que nós estamos fazendo uma sequência de vídeos sobre as provas passadas do ENAD de Teologia. Neste ano de 2022 é ciclo do ENAD de Teologia e você que é um aluno concluinte, que termina ou neste segundo semestre de 2022 ou no primeiro semestre de 2023, para você a prova é obrigatória. E se não for o seu caso também, vale muito a pena você acompanhar esses vídeos, porque amanhã ou depois pode ser a sua vez de prestar a prova do ENAD, e mesmo que não seja, através desses vídeos a gente pode treinar o nosso conteúdo, os nossos conhecimentos sobre teologia e também, se for o seu interesse, treinar formatos de provas, por exemplo, que caem em concursos públicos e até em outros processos seletivos de mestrado ou algo parecido, né? Então, nós temos uma boa oportunidade de treinar o nosso conhecimento, as nossas habilidades sobre os conteúdos de teologia. A partir desse vídeo, nós já vamos tentar resolver as questões que caíram no ENAD de 2015, especificamente sobre teologia. Vamos lá ver? Bom, lembrando a vocês, como eu falei, cada curso de nível superior tem um ciclo de 3 anos para ser avaliado pelo ENAD, o ENAD, que é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. É uma ferramenta do governo federal criado no ano de 2004 que tem como objetivo avaliar o nível da educação superior no Brasil. Algumas pessoas pensam que o ENAD avalia apenas a instituição ou o curso da instituição, o que não deixa de ser uma verdade, né? Ele também avalia o nível da instituição, mas ele também é importante para o aluno concluinte que está fazendo a prova, porque é muito melhor você ter um diploma de uma instituição que teve a melhor avaliação possível no ENAD e nos outros instrumentos avaliativos, do que você ter um diploma de uma instituição que foi muito mal avaliada, seja no ENAD ou em qualquer outra avaliação, né? Aliás, você pode consultar na internet e ver no seu estado, a nível nacional, a nível estadual, as instituições mais bem avaliadas do ENAD de teologia, que foi feito mais recentemente, no ano de 2018. Na internet você tem disponível os melhores e os piores cursos de acordo com essa avaliação, seja a nível nacional ou a nível do seu estado. Vale a pena, inclusive, você conferir, né, e tentar perceber em qual instituição, qual o nível da instituição que você está estudando, investindo seu tempo, seu dinheiro e as suas expectativas. O ENAD teve pela primeira vez no ano de 2015, e é essa prova que a gente está resolvendo nessa sequência de vídeos. Depois, em 2018, nós também faremos vídeos sobre aquela avaliação. Seria em 2021, porém, todos os ciclos foram adiados em um ano por conta da pandemia, então será neste ano de 2022. Aqui na tela você tem a primeira questão discursiva da prova no componente específico, como você vê aí. No primeiro vídeo eu expliquei para você que a prova do ENAD ela tem um total de 40 questões. Dessas 40 questões, 10 são sobre conhecimento de formação geral, 2 discursivas e 8 objetivas, e as outras 30 questões são do componente específico do curso sobre o qual você está sendo avaliado, que no caso é o curso de teologia. Dessas 30 questões, 3 são discursivas e as outras 27 objetivas, ou seja, questões de múltipla escolha. A gente tem mostrado as questões discursivas, é difícil a gente fazer um gabarito, né? Porque o objetivo é que você fale com as suas palavras, ainda que tenha palavras-chave da resposta e tal,
mas é para você responder com as suas palavras, para você demonstrar o nível de conhecimento, o nível de domínio do assunto que você tem na hora do exame. A dica que eu dou para as questões discursivas é que você escreva com o máximo de clareza possível, não só nos argumentos, mas também na sua letra, na sua escrita, na sua concordância. Isso sempre agrega pontos à sua avaliação e que você procure falar o máximo possível sem enrolar sobre o tema proposto. Então, para a gente ter uma noção, aqui está a questão discursiva número 3, abrindo o componente específico, e não, a prova não começa da questão 3, é que a questão número 1 e a questão número 2 discursivas são da formação geral que a gente já viu aqui logo no primeiro vídeo. Então, agora são as 3 questões discursivas, a 3, a 4 e a 5, do componente específico de teologia. Na questão número 3, nós temos aqui um pequeno trecho de um poema de Fernando Pessoa, um comentário logo aqui embaixo que já tem ali o comando dessa questão para você responder baseado nesse trecho do poema Dobre de Fernando Pessoa. Isso é bem interessante porque a prova do ENAD ela também trabalha com cultura em geral, também trabalha com conhecimentos, atualidades, assuntos que são ligados à cultura, que, aliás, deveria ser um tema muito trabalhado e valorizado pela formação teológica específica. Infelizmente, muitos pensam que teologia é apenas questões relacionadas à Bíblia, apenas questões relacionadas à igreja, e essa é uma concepção muito pobre de se entender a teologia. A teologia trabalha com a Bíblia, trabalha com a igreja, trabalha com a teologia sistemática, com a pastoral, mas ela também deve valorizar e trabalhar com a cultura, numa maneira em geral, com a política, com a história, com a atualidade, num sentido mais pleno do termo. A questão número 4, ela trabalha questões muito interessantes. O texto número 1 fala sobre uma cerimônia religiosa do judaísmo, que é o Bar Mitzvah, e o judaísmo também tem alguns vínculos com o cristianismo, né? Então, essa questão procura fazer essa análise. Aliás, é uma boa questão para quem também tem interesse em trabalhar com ciência da religião, né? Quem pretende fazer mestrado, doutorado em ciência da religião e até concurso público nessa área, se for o caso. E essa comparação do Bar Mitzvah, que é uma cerimônia judaica, né? Tá aqui os judeus, ela tem um segundo texto trabalhando a questão dos povos indígenas pan-americanos para os jibaros. Então, você tem aqui uma relação de textos com o judaísmo e com religiões de povos indígenas latino-americanos, o que é uma questão bastante rica, bastante interessante, que nos permite olhar com mais atenção para os povos originários do nosso continente, do nosso subcontinente, e isso é também muito valorizado pela ciência da religião e pelas provas do ENAD, também deveria ser muito mais valorizado pela teologia. E aí você precisa elaborar um texto fazendo uma comparação entre essas duas religiões que são apresentadas nos textos acima, no texto 1 e no texto número 2. Já a questão discursiva número 5, a terceira especificamente de teologia e a quinta no geral, e a última das discursivas, né? Ao todo são 5 questões discursivas da prova. Você tem novamente mais 2 textos, né? 2 pequenos textos, trabalhando um tema fundamental, um tema muito importante, que é o tema da intolerância religiosa. E no primeiro tema fala sobre aquela menina que há alguns anos atrás ela foi agredida, né? Sofreu uma violência física porque ela estava
vestida com roupas características da religião do candomblé e estava saindo de um culto de candomblé. E ela foi agredida na rua por conta da sua filiação religiosa. E no texto abaixo também vai trabalhar essa ideia da intolerância religiosa que, infelizmente, ainda acontece muito no Brasil, ainda acontece muito na nossa sociedade, mesmo sendo a nossa sociedade uma sociedade plural, uma sociedade com a presença de diversas tradições religiosas, mas a gente ainda tem, lamentavelmente, bastante episódios de intolerância religiosa. E a proposta é que você faça uma abordagem baseado nos textos oferecidos pela questão, no primeiro e no segundo texto, e também que você redija esse texto em diálogo com a questão da ética, com a questão da liberdade religiosa, com o compromisso da cidadania, que é o principal valor da educação no Brasil. E aí você também tem como parâmetro a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é uma declaração que também prevê a liberdade de culto e a liberdade de consciência, e também a Constituição Federal Brasileira, a Constituição vigente de 1988, que também, da mesma maneira, prevê a liberdade religiosa, a liberdade de consciência, a liberdade de culto, a liberdade no aspecto litúrgico e doutrinário de cada matriz religiosa, e é um crime, inclusive, os casos de intolerância religiosa. Então, essas são as 3 questões discursivas que caíram na prova do ENAD de Teologia no ano de 2015, que, lembrando, foi a primeira vez que a teologia foi avaliada pelo Exame Nacional do Desempenho de Estudante.